dia 20 de setembro de 2024, completa-se um ano dessa caixa de cartas para Jesus, aonde eu vi no TikTok uma influencer que fazia 30 dias com Jesus. Achei bastante interessante ano passado e eu realmente decidi fazer. Então eu comecei a escrever cartas e quando completou-se um ano, decidi ler todas elas. Tinha coisas que eu nem lembrava, coisas que eu escrevi e Deus respondeu. Entreguei ali para completamente em 2023 a minha vida para Jesus, em que eu dali para frente entreguei na mão dele. Então foi aonde em que eu contemplei várias mudanças e milagres. Então nessa caixinha eu decidi escrever várias cartas e também guardar igual a minha primeira Bíblia, a primeira Bíblia que eu ganhei do meu pai, algumas símbolos, datas especiais como meu batismo, também o exame da minha cura em que Deus me curou da H. pylori e também algum símbolo igual meu sonho era poder conhecer o rio Tocantins em Palmas, eu conheci. Então quando eu fui lá peguei uma conchinha que eu achei, trouxe aqui para minha casa e até hoje está guardada. E também as minhas velas de 15 anos, a minha velinha também que foi comemorada lá em Goiânia, de Goiás também, que era outro estado que era meu sonho conhecer. Então aonde eu falei, Senhor, por favor, realize esse sonho e entreguei esse para Deus. Se fosse da vontade dele, eu ia poder conhecer esses lugares incríveis. Então, em 2023, eu decretei e Deus respondeu. Aonde eu fui foi o dia que eu passei o mês todo de comemorando meu aniversário, que foi completamente um dia de princesa. E eu agradeço a Deus e pela minha família. Então, eu só decretei e Deus realizou. Então, às vezes nós estamos passando por dificuldade ou por aquele momento que nem sempre a gente está 100% alegre, às vezes coisas que nos machucam. Eu me aliviava quando eu escrevia. Então eu começava a escrever, então em vez de eu ficar contando para os outros, eu vou contar para ciclano, vai me entender. Às vezes a pessoa nem vai te entender, vai ficar falando de você, vai ficar zombando. Então, ou de eu ficar postando, vou postar aqui para as pessoas verem que eu tô triste, que eu tô isso e aquilo. E as pessoas só vão ficar zombando, só vai ficar falando de você depois. Então eu realmente escrevia. Quando eu começava a me escrever, aquilo era como fosse um remédio para minhas feridas. Então muitas feridas que eu tinha no passado, por causa do passado, Jesus foi curando. Então em 2023 foi o ano em que eu entreguei completamente na mão do Senhor todos os meus sonhos, projetos, e eu escrevia. E eu sempre apresentava, Senhor, responde minha cartinha. E muitas cartinhas foram respondidas. Tem muitos sonhos e projetos que eu contemplei com meus olhos. E também tem muitos sonhos que eu creio, se for a vontade de Deus, um dia irá se cumprir. E uma frase que mudou bastante o meu jeito de pensar foi uma frase que eu vi. Em vez de falar, em vez de postar, escreva. E isso mudou completamente o meu jeito de viver. Então, quando eu precisava, eu corria e começava a escrever. O dia que eu tava alegre, as coisas aconteciam, eu começava a escrever todos os meus sentimentos, projetos, o que eu queria que Deus realizasse. Porque em Jeremias 33:3 diz: clame a mim, eu responderei-te-ei. Darei coisas grandes e ocultas que você nem conhece. Então, quando o profeta Jeremias fala isso, é quando nós chamamos para o Senhor, Ele vai nos responder. Então, entregue todos os seus medos, suas inseguranças na mão de Deus, que Ele vos surpreenderá, Ele vos responderá e Ele fará coisas extraordinárias que você nem imaginará. Então, clame, ou seja em oração ou escrever, mas sempre esteja perto de Jesus.